o serviço de imunologia do Hospital de Clínicas irá completar 50 anos. Pretendemos, durante esse seminário, mostrar como desenvolvemos o serviço de imunologia nesse meio século. Então, parece incrível que estamos completando 50 anos. Passou muito rápido. Iniciamos a imunologia pelo diagnóstico sorológico. Naquela época, existia muito pouco desenvolvimento nos testes por intermédio de anticorpos. A seguir, implantamos a clínica de alergia e imunologia, a imunologia de transplantes, o diagnóstico molecular pelo DNA de diversas doenças, a genética forense e a refratariedade plaquetária. O diagnóstico sorológico por intermédio de anticorpos era muito pouco desenvolvido, como disse antes. Foi necessário passar uma experiência no serviço do professor Clementino Fraga Filho, na Santa Casa de Misericórdia, e no Instituto de Medicina Tropical da USP, para trazer para o Rio Grande do Sul os testes de imunofluorescência para a doença de Chagas, para a toxoplasmose, para a sífilis, para os testes de autoanticorpos como fator antinuclear, anti-DNA, a investigação das glomerulonefrites por intermédio de imunofluorescência em biópsias de rim, das doenças bolhosas da pele por intermédio das biópsias de pele, os testes de hemaglutinação para rubéola, para sífilis, a dosagem de proteínas como as imunoglobulinas, a alfa-1 antitripsina, as frações do sistema do complemento, os testes do vírus da hepatite B foram inicialmente realizados pelo método de difusão em gel de Alcherlone e posteriormente por contra-eletroforese. A imunoeletroforese permitiu o diagnóstico do mieloma múltiplo e depois entramos na área do radioimunoensaio, especialmente na dosagem do antígeno carcinoembriônico em tumores do tubo digestivo e do pulmão. Esses testes atualmente no Hospital de Clínicas são realizados pelo Serviço de Patologia Clínica, mas inicialmente foram todos implementados no Serviço de Imunologia. A parte clínica sempre nos preocupamos com as doenças raras, como, por exemplo, esse enfisema hereditário, diagnosticado em 1973, foi o primeiro caso no Brasil. Vocês sabem que esse tipo de enfisema é devido a uma doença genética pela deficiência de um inibidor de proteases de leucócitos, né? Por exemplo, a falta da alfa-1 antitripsina faz com que essas enzimas elaboradas pelos leucócitos clivem, destruam os tabiques alveolares, causando enfisema nesses pacientes precocemente. Pacientes com 20 a 30 anos já apresentam enfisema importante. Este é um primeiro caso do angioedema hereditário, que é a deficiência de um inibidor do sistema do complemento. Você sabe que o sistema do complemento é um sistema enzimático em cascata e que ele está normalmente inibido. Mas em pacientes que não têm esse inibidor,
o sistema do complemento pode entrar em atividade, né? Liberando aminas vasoativas que causam vasodilatação, por isso edema, né? E às vezes por um simples traumatismo ou mesmo até espontaneamente os pacientes têm um edema, como esse rapaz que em 1973 nos procurou e ele estava com um edema tão importante do braço que para examinar nós tivemos que descosturar o casaco para retirar o braço inchado que estava no interior. As doenças mediadas pela IgE, pela imunoglobulina E, foram diagnosticadas e são diagnosticadas normalmente no nosso ambulatório. A maior parte das doenças alérgicas, como alergia ao ácaro da poeira domiciliar, né, que causa asma, rinite, anafilaxia por picada de abelha, as doenças causadas por alergia aos epitélios dos animais, a alergia alimentar, por exemplo, ao leite, que anteriormente nós tínhamos dificuldade, às vezes, de diagnosticar, né? E hoje em dia, por testes IgE específicos, temos inúmeros pacientes com alergia ao leite, aos ovos, ao trigo, ao gergelim, a diversos alimentos, né? Alergia e anafilaxia aos antibióticos, por exemplo, a penicilina, que é o mais conhecido. A alergia ao látex, né? Ao látex da borracha, que isso não se via no passado, e hoje nós temos inúmeros pacientes que têm reações até anafiláticas pelo contato, às vezes com a poeirinha de uma luva, ou um balão de criança que estoura numa festa, alguém alérgico pode ter uma reação importante. E essas reações, às vezes, tem reação cruzada com alimentos. Então, a pessoa com alergia ao látex pode, quando comer um kiwi, ela pode também ter uma reação imediata, mediada pela IgE. E também, antigamente, nós não víamos tanto alergias, que hoje nós chamamos alergias, mas na realidade, não são mediadas por IgE, com os AINES, os anti-inflamatórios não hormonais, como a dipirona, a aspirina, o cetotifeno, né? Então, essas alergias são muito comuns nos nossos ambulatórios. E muitas delas são também, expressam-se por urticária ou angedema. Não é o angedema hereditário, aqui é o angedema alérgico. Por exemplo, aqui, um angedema pelo látex. Aqui, a pessoa tomou uma aspirina, ficou com um enorme angedema dos lábios. A dipirona. Pacientes com urticária ao frio, imagina, a pessoa põe a mão num lugar com gelo e apresenta uma urticária importante, né? A urticária colinérgica, que acontece espontaneamente em pessoas com exercício ou que têm o aquecimento do corpo. Então, e o dermografismo, que são as urticárias físicas, né? Que é muito comum e muitas vezes as pessoas se queixam de prurido e nada mais é do que um dermografismo, a pressão sobre a pele que libera histamina e causa prurido. Mas, ao longo do tempo do nosso ambulatório, começaram a aparecer os pacientes com deficiências primárias de anticorpos, deficiências também da imunidade celular, por exemplo. Então, como nós tínhamos já um laboratório preparado para a dosagem de imunoglobulinas, de estudo de subpopulações linfocitárias, os pacientes começaram a aparecer como esse menino com uma agama-globulinemia ligada ao X, né, que é também chamada doença de Bruton, né? Então, é uma doença causada por uma mutação no gene que codifica a Bruton tirosinoquinase. Esse gene está localizado no cromossomo 10.
A BTK é crítica para a maturação dos linfócitos pré-B em células B maduras e que produzem anticorpos. Então, esses pacientes, eles não têm linfócitos B. Veja só a importância. Eles não produzem imunoglobulinas e, portanto, estão sujeitos a infecções graves, como pneumonias, parasitoses intestinais. Não? Muitas vezes eles não têm, eles têm folículos linfáticos diminuídos ou até ausentes, não têm, às vezes, adenoides nem amígdalas. Então, é uma doença importante e que é tratada com imunoglobulina endovenosa, os anticorpos industrializados de outras pessoas. Esse é um paciente com a mesma doença, com 27 anos, que apresentou uma pneumonia importantíssima pelo SARS-CoV-2, o agente da Covid-19, no ano passado. Ele teve uma pneumonia muito extensa e tratamos ele de uma maneira importante. Usamos 300 gramas de imunoglobulina endovenosa, uma quantidade enorme, e praticamente 2 litros de plasma de convalescentes. Conseguimos tirá-lo após 34 dias de respirador, hemodiálise, porque o rim parou, e circulação extracorpórea. Ele passou 34 dias fora do ar. E no 40º dia, então, ele começou a melhorar e, posteriormente, teve alta, mas com sequelas do Covid, que é o Covid long, né? E que traz grandes problemas atualmente nesses pacientes. Importante monitorar a imunoglobulina G, que eles não têm, esse paciente com XLA, mesmo usando endovenosa, ela tem um catabolismo enorme durante o Covid. E não podemos deixar ela diminuir de 700 miligramas, porque senão, em seguida, o paciente piora. A imunodeficiência comum variável, como diz o nome comum, talvez das mais comuns das imunodeficiências, ela é variável porque provavelmente são defeitos em vários genes, mas com o mesmo quadro clínico. Os pacientes, então, apresentam infecções respiratórias frequentes, infecções do trato gastrointestinal, não raro bronquiectasias já no início. Os pacientes estavam em casa com infecções crônicas, que o diagnóstico muitas vezes não é feito inicialmente. Então, quando chega ao hospital, a um serviço de imunologia, já apresentam lesões graves, como as bronquiectasias. Má absorção intestinal, pela ausência de GA, infecções pela giardíase e por outros germes que afetam o gastrointestinal, alguns com doença autoimune. É frequente o câncer gástrico, por isso que fazemos endoscopia nesses pacientes a cada 2 anos. E observem a hiperplasia do estômago, hiperplasia linfóide, já é quase um indício que aqui no futuro poderá existir um carcinoma. Então, os pacientes têm imunoglobulina G menor que 250 miligramas, e IgA e IgM muitas vezes ausentes. Eles têm células B, mas elas não produzem anticorpos. A hipogama-globulinemia com hiper-IgM também é uma doença que temos vários casos no ambulatório. Essa criança, o Taylor, foi atendido quando criança com úlceras na boca, dor abdominal, diarreia persistente por criptosporídeo, otite e pneumonias. Ele não tinha IgG, praticamente 0 de IgA, e IgM ele tinha um nível elevado. Então, nessa doença, nós temos níveis elevados de IgM, porque IgM é a imunoglobulina que o indivíduo, quando nasce, ele sabe produzir. Para produzir IgG, IgA, IgE,
ele precisa de uma ordem. O linfócito B, produtor de anticorpos, a célula plasmática, precisa de uma ordem do linfócito CD4. O CD4, ele liga-se às células produtoras de anticorpos por uma proteína chamada CD40 ligante. Esse CD40 ligante é que quando o paciente está infectado, ele diz para a célula plasmática, produza anticorpos. Mas esses pacientes têm uma mutação no CD40 ligante, que aqui nós conseguimos, inclusive, identificar pelo sequenciamento desse gene. Tendo essa mutação, ele não consegue produzir as imunoglobulinas G, A e IgE. Esse menino tinha uma neutropenia severa, que é comum nessa patologia, e ele foi transplantado em 2008 e está curado. A Jéssica nasceu em 2006, ela tinha uma síndrome de DiGeorge, que é a ausência do timo. Né? Então, ela internou no hospital, me lembro quando fui vê-la, ela tinha tetania por baixa de cálcio, né? E micrognatia, implantação baixa das orelhas, e não tinha os linfócitos T. Né? A ausência do timo, uma doença cardíaca, comunicação intra-auricular, e o tratamento é com transplante. Mas essa criança estava tão afetada que, inclusive, pode existir um retardamento mental importante que nem pensamos em transplantar. Então, normalmente, eles têm uma falta do desenvolvimento do terceiro e quarto arcos branquiais, que dão origem ao timo, as paratireoides, por isso que tinha tetania, não tinha cálcio, e o coração. O Jesus foi um paciente que foi o terceiro filho de uma mãe que perdeu os dois anteriores por infecção antes dos 5 meses. Eu lembro quando o Jesus apareceu na emergência e os nossos residentes foram chamados porque ele tinha uma pneumonia e descobriram que ele só tinha 100 linfócitos no hemograma, uma linfopenia acentuadíssima. Né? Nós fizemos cultura de linfócitos com fitohemaglutinina, que não tinha resposta imune a esse mitógeno. Os linfócitos dele praticamente ausentes, CD3-8, CD4-3, CD8-CD2. Ele tinha linfócitos B, mas não produziam anticorpos, porque eles não tinham o estímulo da célula T. Esse paciente tinha inicialmente na nádega um sinal que evoluiu para um tumor e que depois do transplante de cordão umbilical que foi feito, esse tumor cicatrizou. Infelizmente, o Jesus, depois de 6 meses, quando voltou para casa, passado uns meses, teve contato com um primo que estava infectado com sarampo e o Jesus contraiu o sarampo e veio a falecer. Temos muitos pacientes, temos mais de 150 pacientes com defeitos da imunidade, inclusive essa raridade que são as doenças do linfócito o linfócito TH17, mediada pela interleucina 17, que é muito importante no combater as infecções fúngicas. Então, a candidíase mucocutânea crônica são pacientes que desenvolvem uma candidíase mucocutânea na mucosa do esôfago, na pele, e é uma doença grave e que o tratamento com antifúngicos é complexo, porque eles atingem também o fígado. As crianças sofrem com hepatopatia pelo tratamento. Bom, mas além das imunodeficiências primárias, que é
hoje em dia, o foco do nosso ambulatório, além das alergias comuns, a imunologia de transplantes, já desde o início, desejávamos entrar nessa área. Interessados pelos primeiros transplantes de rim entre gênios idênticos, que deram certo, os primeiros transplantes que o Robert Good fez em Minneapolis, de pacientes com imunodeficiências primárias. Então, foi necessário nós irmos para o exterior buscar essa tecnologia. Existia somente no Brasil um pequeno laboratório em São Paulo, do Nelson Mendes. Então, entramos no sistema HLA, estudando os genes e os antígenos HLA. Os genes HLA estão no cromossomo 6, no braço curto, onde temos a região 1, que existem os locos A, B e C, e a região 2, os locos DR, DQ e DT. Esses genes se expressam na membrana das células por intermédio de glicoproteínas, que nós chamamos de antígenos HLA. E para que servem os antígenos HLA? Não é para atrapalhar os cirurgiões que querem transplantar, mas é para apresentar antígenos. Os antígenos, por exemplo, uma infecção viral que atinge um indivíduo, os vírus são fagocitados e peptídeos virais surgem na membrana das células, exatamente nessa região da fenda do HLA, da glicoproteína HLA. Aqui está um antígeno de classe 1 e aqui um antígeno de classe 2. O peptídeo viral é apresentado aos linfócitos T por intermédio das moléculas HLA. Essa é a função do HLA. Mas, infelizmente, ele sendo uma glicoproteína, ele pode estimular a produção de anticorpos quando transplantado células, ou órgãos, e haver uma rejeição devido à incompatibilidade dessas proteínas. A segregação HLA. Numa família, nós temos em 25%, é Mendel, 25% pessoas HLA idênticos, 25% totalmente diferentes. Vejam esses dois irmãos aqui, que pelas cores vocês observem que o HLA, que aqui é A2B7, esse cromossomo ele herdou da mãe, e o A144 do pai, da mãe. O A3B5 da mãe e o A957 do pai. Dois indivíduos HLA totalmente diferentes. Não é isso que nós procuramos para os transplantes. O que nós procuramos é a identidade HLA. E o próximo filho aqui que nascer, ele vai ser idêntico a um dos outros. Então, essa é a pesquisa que fazemos, é a compatibilidade do HLA entre irmãos e mesmo entre pessoas que não são da família. Os transplantes de medula óssea, nós temos bancos de doadores com milhares de pessoas para procurar indivíduos HLA idênticos, por exemplo, aos pacientes com leucemia. Então, procuramos a Universidade do Texas, no Parkland Memorial Hospital, o hospital onde faleceu o presidente Kennedy. Trabalhamos com o professor Peter Stastny, que nos ensinou a tipagem HLA por sorologia, por anticorpos. Então, usávamos naquela época essas plaquinhas chamadas placas de Terazak, que foi desenvolvida pelo Paul Terazak, que tem 60 orifícios, e cada orifício é um tubo de ensaio, onde a gente coloca anticorpos específicos contra o HLA, contra o A1, contra o A2, contra o A3, contra o B7, B27, assim por diante. Depois, colocamos os linfócitos do paciente ou do seu doador, que vamos estudar, complemento de coelho e um corante. Então, quando existir reação do anticorpo específico com o antígeno HLA da pessoa que está sendo tipada, nós vamos ter
um teste positivo em vermelho, porque o complemento perfura a célula, reação antígeno-anticorpo, complemento perfura a célula e o corante penetra. E por microscopia, nós conseguimos observar esses orifícios e ir classificando a compatibilidade, a tipagem HLA do indivíduo. Esses anticorpos, interessante, são anticorpos humanos, que nós conseguíamos no soro de multíparas, mulheres que tiveram filhos. Porque durante o parto, a mãe costuma receber uma injeção de sangue do feto, e ela pode produzir anticorpos contra o HLA de origem paterna existente nessas células, nesses antígenos paternos. Então, somente 1 a 3% das multíparas, elas têm anticorpos de qualidade, monoespecíficos, com títulos elevados e que podem ser usados nos testes sorológicos da tipagem HLA. Os laboratórios, por intermédio de seus chefes, que todos ficamos amigos durante esses anos, onde nós trocávamos anticorpos, como se as crianças trocam figurinhas, nós trocamos anticorpos que eram extraídos das placentas. Foi uma fase romântica da imunologia, até que a metodologia mudou. Mas, enquanto ela não mudou, nós conseguimos realizar pesquisa de genética de populações. Por exemplo, aqui é o estudo dos índios ticunas, que nós fomos estudar num barco chamado Igaracatuçaua, na Amazônia. Fomos lá estudar a genética dos índios sul-americanos. Aqui o professor Roy Walford, que foi um dos pioneiros da tipagem HLA e que identificou diversos genes antígenos HLA nesta época. Então, aqui, a tipagem HLA no barco Igaracatuçaua, o Nelson Mendes, chefe da imunologia da Escola Paulista, aquele pequeno laboratório que, de seguida, uniu-se ao nosso, para ele preparando as plaquinhas para o estudo do HLA dos índios. E observem, o nosso trabalho mostrou pela primeira vez que os índios não eram polimórficos, que nem os caucasoides e os negros. Os índios apresentam praticamente 3 alelos, 3 antígenos por loco. Então, no loco A, o antígeno A2 em frequência elevada, né, o 19 e o A24. Isso denota que poucas pessoas passaram pelo Estreito de Bering, no Alasca, né? Aqueles orientais que atravessaram nessa região congelada, que vieram dar origem aos índios norte-americanos, central e sul-americanos. Essa gente passou pelo Estreito de Bering e não foram muitos, tanto que eles não têm polimorfismo HLA, eles têm poucos antígenos. E os nossos primeiros transplantes feitos pela sorologia HLA, que em 77 o primeiro transplante de rim no Hospital de Clínicas, depois em 84 o primeiro transplante de coração no Instituto de Cardiologia, aqui a equipe, né? O professor Ivo Nesralo, o cirurgião, eu como imunologista, outros cirurgiões, anestesistas e a equipe toda. Primeiro transplante cardíaco em 84, com sucesso. Foi o primeiro do Brasil na era pós-ciclosporina, porque antes eles faziam transplantes, mas os pacientes morriam. Primeiro transplante com sangue de cordão umbilical, feito nessa criança que tinha uma imunodeficiência primária. Primeiro transplante de medula óssea. Mas a metodologia evoluiu. E foi necessário nós entrarmos na era molecular, no estudo do DNA. E, para isso, tivemos que passar uma experiência no John Radcliffe Hospital, no serviço do professor Peter Morris,
na Universidade de Oxford. E lá aprendemos a trabalhar com o DNA. E não foi só isso. Nós aprendemos com os ingleses de que eles procuram conhecer os métodos e desenvolver os reagentes para executar esses métodos. Lá nós aprendemos a fazer os kits HLA. O americano compra e o inglês produz o seu reagente. Então, é uma ideia, é muito interessante essa experiência, e vocês vão ver que a partir de agora nós vamos desenvolver vários kits, né, para o estudo molecular a seguir. E esse é o primeiro, que é um kit de SSP, é a amplificação de locus do HLA, dos alelos. Agora é alelo, não é mais antígeno, estamos falando em DNA, né? Amplificação pela reação em cadeia da polimerase, uma eletroforese em gel, e onde nós observamos, então, com primers específicos para os diversos alelos, e aqui nós temos, nesse orifício do gel, o número 3, nós temos uma amplificação do DNA, que mostra que o indivíduo tem exatamente o HLA A3. Aqui ele tem, na região 16, tem uma amplificação específica, que é o A29, BW4, BW6, B38 e B35. Essas outras amplificaçõezinhas que tem em todos os lugares, isso é amplificação de um DNA controle, que serve só para saber se a reação funcionou. Mas os DNAs específicos são esses mais fortes. Esse aqui é o locus DRDQ, tipagem completa por um método de SSP, que não é uma resolução alta, como nós temos hoje em dia, mas é uma resolução do do DNA, tipagem HLA com baixa resolução, mas que perfeitamente possível a tipagem e os transplantes escolhidos por essa maneira. Nós usamos até hoje a tipagem HLA por SSP no pré-transplante. Como vocês sabem, a doença celíaca, ela apresenta uma relação com o sistema HLA. Os pacientes, ou eles são HLA DQ2, ou eles são DQ8. Não existe doença celíaca que não tenha um desses alelos, ou os dois. Então, nós montamos um kit que estuda todo o DQ de uma maneira bem controlada e que permite o diagnóstico de doença celíaca com certeza no nosso serviço. Aqui uma teste para as doenças espondilite anquilosante e síndrome de Reiter, que são doenças reumáticas que acometem a coluna lombosacra, e os pacientes, praticamente todos, têm esse alelo B27, que nas pessoas normais só 6% da população apresenta. E aqui vocês estão observando a amplificação do B27. Isso aqui é um indivíduo positivo, esse outro também é positivo. Evoluiu novamente a metodologia. Tipagem HLA por Luminex. O Luminex é um citômetro, né? Então, ele vê o tamanho das células e também se essas células florescem ou não, né? E esse método foi apresentado para nós pelo Paul Teraszak, que foi um líder mundial de tecnologia HLA. Então, ele usa o citômetro, né, e se amplifica por PCR, pela reação em cadeia da polimerase, os exons
os exons 2 e 3 do HLA com primers específicos e biotinilados, ou seja, permite depois observar uma fluorescência nas reações positivas. Então, se amplifica o DNA e o produto amplificado do PCR nós hibridizamos com pérolas. Essas pérolas são multicoloridas e elas contêm sondas específicas para o HLA, os genes HLA. Bom, nós vimos que essa metodologia ela conseguia fazer um grande número de tipagens com uma resolução muito boa, uma média resolução, por vez. É possível tipar 96 indivíduos numa placa de amplificação. Então, fizemos uma proposta à presidência do hospital de que eles nos dessem equipamentos e funcionários. Montamos 2 turnos de 8 horas. O laboratório, durante 5 anos, trabalhou 16 horas por dia, com 3 aparelhos Luminex e um extrator automático, um robô para extrair DNA. E realizamos 400.000 tipagens HLA para o registro de doadores de medula óssea do Redome. Então, isso possibilitou o hospital ter um income muito grande. O hospital ganhou muito dinheiro e permitiu, então, que nós desenvolvêssemos um novo laboratório, construíssemos um novo laboratório com equipamentos e com tudo que era necessário. Então, como eu disse a vocês, as pérolas, né, são multicoloridas, podemos ter 500 pérolas diferentes, sempre especificamente com sondas que vão aderir nas moléculas HLA amplificadas pela PCR. Então, quando se mistura a reação, o produto do PCR com essas pérolas, vai haver o acoplamento do determinado HLA que tem o paciente e uma reação fluorescente surge. A pérola fica fluorescente, né? Ela é colorida e fluorescente. Quando ela passa no citômetro, ela é identificada pelos lasers do citômetro. E o laser vai dizer, olha, as células fluorescentes que passaram são essas que estão aqui nessas barras vermelhas. As azuis são pérolas negativas. E automaticamente, devido à cor da pérola e a fluorescência, o software do aparelho já diz que o indivíduo tem, por exemplo, o B70201 e o B2703. Fez a tipagem automática. Não? Ela não é de alta resolução, aparentemente parece ser, não, é uma resolução intermediária. Posteriormente, vamos ver a alta resolução. Então, com essa maneira, nós ganhamos um laboratório novo. E mudou a tecnologia, sequenciamento do HLA, inicialmente pelo método de Sanger. Esse aqui é um instrumento, um analisador de DNA, sequenciador, e se faz, então, a amplificação do DNA, dos locos de DNA, do HLA que pretendemos estudar, e as bases. Então, estudamos as bases, a sequência das bases permitem, então, indicar a tipagem. Por exemplo, esse aqui é um paciente que é HLA loco C 030301 e ele também é C120202. Então, essa é uma tipagem de alta resolução. É a tipagem que nós desejamos para os transplantes de medula óssea, que são os mais complexos. Agora, em 2021, nós implantamos o sequenciamento de nova geração, que é a tipagem HLA, por esse sistema chamado ION 5S, né?
com esses dois equipamentos, e observe, ele utiliza um chip. Esse chip tem 48 micropocinhos. Em cada pocinho, nós conseguimos amplificar o DNA de um indivíduo. Só que não é o HLA do locus A ou B, é todo o HLA. Todos os locos do HLA, de uma maneira precisa, né, e automatizada, com análise na nuvem. Então, os aparelhos, depois de corrida do PCR, depois de colocar do sequenciamento, nós conseguimos ter os resultados precisos, né, do HLA, e isso é que nós estamos agora, foi implementado, estamos usando nos transplantes de medula óssea. No ano de 2019, completamos 2.000 transplantes de rim. Lembra que em 77 nós tínhamos o primeiro, né? 2.000 em 2019, a sobrevida aqui de 94% do enxerto no primeiro ano, né? E em doador falecido, 84%. Sobrevida igual aos transplantes feitos no exterior. Estamos realizando um transplante de coração por mês, com uma sobrevida de 92%. Então, vale a pena, se a pessoa tem uma carcaça boa, né, e o coração é que está ruim, vale a pena um transplante de coração. Transplante de medula óssea, já estamos com 634, uma sobrevida boa de 62%, e o fígado, a sobrevida de 83%. Então, realizamos em torno de 430 transplantes por ano, de transplante de medula óssea, de córnea, de fígado adulto, infantil, pulmão, coração e rim. Mas junto com o pacote do HLA, nós trouxemos um outro pacote da Inglaterra, que é a biologia molecular das infecções. Fizemos um projeto da FINEP com o Conselho Britânico e intercâmbio de cientistas durante 2 ou 3 anos, para montar o diagnóstico das doenças infecciosas. O laboratório que nos apoiou na Inglaterra se chama Micropathology, é um laboratório privado, que é raro na Inglaterra, e de alta qualidade, e sendo que os seus diretores eram meus amigos já na época lá de Oxford, e implantamos os testes para hepatite, citomegalovírus, herpes, meningococo, tuberculose e assim por diante. Observem aqui uma amplificação no mesmo tubo de ensaio do líquor, por exemplo, que diagnostica meningo, hemófilos e pneumo. Então, em poucas horas de um paciente com meningite bacteriana, nós já podemos dizer qual o agente infeccioso. Esse é um trabalho feito em líquor de HIV, pacientes com HIV naquela época, que o líquor nós amplificamos diversos agentes infecciosos, e observe, 20% dos pacientes com HIV, eles têm DNA do Epstein-Barr. Embora não tenham meningoencefalite, mas eles provavelmente, às vezes, desenvolvem um linfoma depois de sistema nervoso central, e às vezes desenvolve outras doenças infecciosas que eles já têm o DNA do agente no líquor. Genes e receptores KIR. Aqui nós fizemos um parêntese, uma equipe de jovens imunologistas no laboratório, coordenados pela Mariana Jobim e por mim, desenvolvemos um kit para o estudo dos genes KIR. Os genes KIR e os receptores KIR são responsáveis pela imunidade inata. A imunidade que não depende da produção de anticorpos nem de linfócitos T. É uma imunidade rápida. É a primeira ação
imunológica que o organismo tem quando vem uma infecção. Então, observem aqui, a célula natural killer é a célula que apresenta os receptores na sua membrana. O que fazem esses receptores? Eles identificam moléculas HLA. Se é uma célula do próprio organismo, uma célula normal, a célula NK não faz nada, ela não vai agredir essa célula do organismo. Mas se é uma célula transplantada, que tem um HLA diferente, ou se é uma célula tumoral que perde a expressão do HLA, os genes KIR, os receptores KIR, detectam a falta ou a alteração do HLA e ativam a célula NK para destruir a célula tumoral ou a célula transplantada. Então, o que poderia estar acontecendo em relação a certas doenças? A célula natural killer poderia estar predispondo ou estar induzindo algumas doenças. E isso foi que fomos ver. Primeiro, desenvolvemos um kit in-house, produzido por nós, para a tipagem dos genes KIR, e fomos estudar os genes KIR na população com diabetes, com esclerose sistêmica, fulgar. Então, essas meninas, que é a Patrícia Salim, a Pamela Portela, a Mariana, e outros, foram responsáveis por diversos estudos em colite ulcerativa, etc., que estudaram a relação dos genes KIR com doenças. Bom, mas quem trabalha com DNA, por que não entrar na genética forense? E isso aconteceu simultaneamente. Nós já fazíamos testes de paternidade pelo estudo do HLA, mas não é um teste muito fiel, um teste razoável para a época, mas surgiram os microsatélites do DNA, que são regiões, também são chamados STRs, que são genes que existem centenas, talvez milhares de locos de microsatélites no DNA humano e que permite analisar a paternidade, a individualidade humana. Foi necessário nós desenvolvermos a matemática forense. E o Charles Brenner foi o nosso mestre. Ele é um matemático americano que desenvolveu esse software que nos permite analisar a parte estatística da relação de individualidade, de paternidade. Além disso, desenvolvemos um kit. Lembra? Aprendemos a fazer kits. Vamos fazer um kit que não foi fácil, e não foi só um kit, que permite que nós estudamos crimes, estupros, exumações, testes de paternidade no sangue, e também verificar a pega do transplante de medula óssea, que pode ser feita pelo mesmo método. E o quimerismo misto pós-transplante, que é muito importante, e hoje o nosso maior serviço nessa área já não é mais em paternidade, mas no estudo dos transplantes. Então, esses são os locos que nós usamos. Observem que esse locus aqui, D8S1179, está no cromossomo 8, ele tem 12 alelos, 12 possibilidades. Cada indivíduo só pode ter 2, um de origem paterna e outro de origem materna, sendo que um desses 2 ele vai dar para o seu filho ou para a sua filha. Então, por intermédio do estudo desses locos, nós podemos chegar à conclusão de filiação. E esse é o kit multiplex, que nós chamamos de pentacolor, porque usávamos 5 cores para marcar os primers que identificavam os alelos desses locos todos aqui. Então, é um kit que funciona exatamente como um kit estrangeiro industrial. Desde que a gente mantenha o controle de qualidade, nós podemos usar perfeitamente, e é o que acontece. Então, vamos observar aqui. Isso aqui é o DNA de uma mãe, nessa linha aqui.
Aqui, as velocidades coriônicas é uma criança que está em gestação nessa mãe, e aqui o DNA do pai. Observem que, pelo esse locus A de amelogenina, a mãe tem um alelo só, é o X. Ela é XX. Já o feto é XY, ele tem 2 alelos. Ele é um homem, um menino, está em vida intrauterina dessa mãe. E o pai, naturalmente, ele é XY. No locus VWA, a mãe tem o alelo 14 e o 18. O 18 está presente no feto. Além disso, ele tem o alelo 19, que obrigatoriamente é de origem paterna. E o suposto pai tem o alelo 16 e 17, ele não tem o 19, portanto, ele não é o pai dessa criança. E nós podemos ter certeza analisando outros locus desse nosso sistema pentacolor. E observem que nós temos muitos locus para analisar e ter certeza do que nós vamos afirmar. Crimes. Tivemos vários crimes, como essa professora que foi decapitada aqui no estado, né, que nós identificamos ela pelo DNA da sua musculatura, comparado com o pai e com a mãe de uma pessoa que estava desaparecida em determinada região aqui do Rio Grande do Sul. E tivemos também a possibilidade de identificar o DNA dessa vítima numa mancha de sangue que estava no tapete do carro do seu ex-namorado, que está preso até hoje. Identificação de ossadas, de trocas de corpos em cemitérios, de estupros. Essa menina foi estuprada aqui atrás do estádio do Internacional, do Beira-Rio, e pela secreção vaginal da vítima, nós identificamos o DNA do estuprador, que foi um homem que foi pego junto com outro, estavam drogados perto da cena do crime. Então, ele foi preso. Identificação de ossos em testes de paternidade com o suposto pai falecido. E muitos outros testes, como, por exemplo, esse aqui, que nós identificamos pela primeira vez a identificação de DNA em escovas de dente. Este foi um indivíduo que nos procurou dizendo que os pais tinham falecido, ele tinha tido uma grande herança. O problema não era de dinheiro, de herança mas eles queriam saber a origem dele, porque ele achava que tinha sido que ele tinha sido adotado. Os pais negaram sempre que ele tivesse sido adotado, mas ele tinha fortes razões para isso. E ele trouxe um plástico com cabelinhos da mãe que ele cortou no momento do falecimento. Eu olhei e disse, olha, aqui não tem a raiz do cabelo, você cortou com uma tesoura, o DNA está na raiz. Aí disse para ele, o apartamento da sua mãe ainda está fechado, etc. Sim, fazem 6 meses que ela faleceu. Então vai lá e vê se encontra a escova de dente. E ele trouxe a escova de dente. Nós extraímos o DNA das cerdas da escova de dente, né? E ele não era o pai, ele não era filho dessa senhora. Aqui está o estudo da mãe, no loco D16S539, ela tem o alelo 9 e 11, e ele tem o alelo 12 e 14. Então, ele tinha sido adotado. Então, o homem é XY. O DNA do cromossomo Y, nós temos lá microsatélites, regiões também do cromossomo Y. O homem passa o cromossomo Y para o seu filho, e esse filho para o seu filho, para o neto, para o bisneto. Então, a segregação do Y acontece ao longo das gerações por centenas de anos. Então, se nós analisarmos 3 indivíduos primos, por exemplo, nós podemos identificar primos por parte de pai, que eles têm a mesma herança do cromossomo Y. E esse estudo foi o que os americanos fizeram com Saddam Hussein, quando descobriram ele num buraco lá no Iraque.
tiraram o sangue do Saddam Hussein e compararam com o DNA dos seus filhos, que tinham sido mortos, inclusive. E confirmou que eles tinham o mesmo perfil do Y. E o cromossomo X também tem sistema de microsatélites. E essa aqui foi a tese da Larissa Pena, que desenvolveu 2 kits de multiplex para análise do cromossomo X. O cromossomo X, ele é o cromossomo que um pai dá para sua filha. Né? E ele recebeu da sua mãe. Então, uma possível filha, ela sempre vai ter um alelo paterno, né? E que pode ser comparado com a filha do falecido, né? Se essa possível filha desse falecido, de um falecido, ela vai ter a mesma alelo com as filhas legítimas e com a mãe do falecido. Então, nós podemos estudar a maternidade e até investigação de paternidade por intermédio do cromossomo X. O quimerismo. O quimerismo, vocês sabem que é um animal com 3 cabeças. Então, o quimerismo, quando nós falamos em quimerismo no sangue, é que nós temos 2 populações diferentes de células, de 2 indivíduos diferentes. Isso acontece nos transplantes. O quimerismo misto é exatamente isso. Observem aqui nesse locus D13.317, né? Esse indivíduo aqui, ele apresentava antes do transplante os alelos 9 e 11. Depois do transplante, ele tem o 9, o 11, o 10 e o 12. O 10 e o 12 foi do doador, a medula óssea do doador. Então, isso que nós chamamos de quimerismo misto. E se é um transplante de um paciente que tinha uma leucemia, isso pode ser perigoso, porque ele tem leucócitos dele circulando, né, juntos com os leucócitos do doador. Então, ele precisa ser tratado, né? E existe tratamento para isso. Mas também esse quimerismo serve para nós vermos a pega do transplante. Né? A pega do transplante é quando o indivíduo que tinha, vamos dizer, o alelo, lá sei eu, 10 e 12, depois do transplante, de uns 20 dias, ele desaparece os alelos dele e aparece os alelos do doador, mostrando que houve a pega do transplante de medula óssea. A refratariedade plaquetária é um problema grave e que nós resolvemos enfrentar nesses últimos 5 anos. E essa aqui foi a tese da Joyce Merloni, que desenvolveu um kit in-house para amplificar os genes HPA, que são genes das plaquetas. As plaquetas têm, na sua superfície, elas têm HLA de classe 1, locus ABC, e elas têm antígenos HPA. Então, o que é a refratariedade plaquetária? A refratariedade plaquetária acontece em indivíduos que receberam muitas transfusões. Por exemplo, pacientes oncológicos, pacientes transplantados, que receberam muitas transfusões de sangue ou de plaquetas. E eles produzem anticorpos contra o HLA ou contra o HPA dessas transfusões que foram feitas aleatoriamente. Então, eles podem ficar hipersensibilizados com anticorpos, inúmeros anticorpos. Quando eles estão sangrando, estão com problema de trombocitopenia, se fizer a transfusão de plaquetas, ela não vai surtir efeito. Né? Transfunde a plaqueta e ela, em seguida, é destruída pelos anticorpos. Então, esses pacientes que nós chamamos refratários, eles precisam ser transfundidos com plaquetas idênticas, geneticamente idênticas. Então, é a compatibilidade plaquetária da genética HLA e HPA entre os doadores de plaqueta
e o paciente que precisa da plaqueta. Então, para tanto, é necessário, aqui é um trabalho da Yara, que montou um teste de citometria de fluxo para identificar a presença de anticorpos antiplaquetários. Então, por esse teste, nós podemos observar aqui que existem anticorpos contra as plaquetas de doadores normais. Então, quando o paciente é refratário, se tira o sangue dele, separa o soro e cruza citometria de fluxo, prova cruzada contra plaquetas do banco de sangue. E aí vamos ver se as plaquetas são positivas, a maioria positivas, então ele está hiperimunizado e nós precisamos compatibilizá-lo. Para isso, vamos ter que estudar o seu HLA e o seu HPA. E desenvolvemos também um software rápido, né, para identificar o melhor doador para o paciente. Então, a Beatriz, que era uma pessoa hipersensibilizada e com refratariedade, estava sangrando, né? Nós tipamos a Beatriz, o HLA, pesquisamos os anticorpos anti-HLA, o grupo sanguíneo da Beatriz e a tipagem dos antígenos das plaquetas, o HPA. E aí fizemos uma busca nos doadores, temos doadores, mais de 1.000 doadores voluntários de plaquetas no nosso banco de sangue. E a Beatriz encontrou o Cleiton, que é um doador voluntário, e que tem o mesmo grupo sanguíneo e tem o mesmo HLA e o HPA que a Beatriz. Agora vejam o que acontece. A Beatriz, que estava sangrando por falta de plaquetas, tinha aqui menos de 1.000 plaquetas, né? Ela fez 2 transfusões com plaquetas do banco de sangue e que não surtiram efeito, não fez com que o número de plaquetas aumentasse, mas a terceira transfusão foi com aquele o Cleiton, que identificamos ser HLA compatível, idêntico. E olha o que aconteceu. Em seguida, as plaquetas da Beatriz aumentaram e ela saiu do perigo de morrer por hemorragia. Então, tenho que agradecer muito a essa equipe, né, do Serviço de Imunologia, que nos ajudou a cruzar esses anos. Não foi só essa equipe, muitas já se aposentaram, né, mas foram praticamente 2 equipes que desenvolveram esse serviço maravilhoso que nós temos oferecido para a nossa comunidade. Muito obrigado.